Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Thaís, acho que algumas pessoas eu já conheço aqui, né? Eu faço ortopedia, traumatologia, meu R4 foi em ortopedia pediátrica, no Hospital Pequeno Príncipe em Curitiba, tá? E aí me chamaram para conversar com vocês um pouquinho sobre as fraturas nas crianças, tá? Eu vou tentar ser bem útil, tentei condensar um pouquinho e pensar no que vocês estão acostumados a ver no dia a dia, para a gente poder conversar direitinho sobre o assunto. Então, isso aqui é fácil, né? Isso aqui é difícil. Né? Não sei se vocês conseguem ver, tem um leve abauladinho aqui nessa cortical, muito diferente de uma fratura desviada como essa daqui. Esse aqui é uma fratura típica da criança, né? Aquela fratura que sempre passa, às vezes, desapercebido, porque a criança não tem uma sintomatologia muito exuberante, né? A imagem radiológica ela não é tão evidente quanto a outra imagem, e essa é uma fratura que acaba passando com uma certa frequência. Então, só para falar um pouquinho assim, sobre o início das fraturas, 10 a 25% do atendimento da ortopedia no pronto-socorro é fraturas de criança. Então, né, é uma fratura extremamente comum no nosso dia a dia. Né? As fraturas da criança, elas se diferem das fraturas do adulto em muitos aspectos, né? Então, a criança tem um esqueleto completamente diferente do esqueleto do adulto. A gente tem uma maleabilidade óssea maior, a gente tem mais colágeno do que parte mineralizada. Isso faz com que o osso da criança ele seja muito propensível para ter deformidades angulares e não tanto fraturas como deformidades. Lembrar sempre dos núcleos de crescimento, a FISE, né, que algumas vezes vão parecer, para quem não está acostumado muito com o raio-x, parece que é uma fratura, mas na verdade é local de crescimento ósseo. Tá? O periósteo da criança ele é extremamente espesso, muito diferente do adulto, então ele ajuda na estabilidade das fraturas, bem como na remodelação óssea, que não acontece tanto no adulto. Né? Isso que faz com que a gente consiga aceitar alguns desvios na criança que a gente não aceita no adulto. Então, aqui só para dar um exemplo para vocês, né? Os locais das fises de crescimento. Tá? Aqui os núcleos secundários de crescimento. Esse aqui só mais para exemplificar para vocês, para mostrar a diferença de um osso do adulto, né? Vocês já devem ter visto bastante. Essa é a fratura mais típica da criança, né? As fraturas em galho verde. Então, como que funcionam essas fraturas? Pela maleabilidade, né, que tem pelo colágeno, a diminuição da mineralização óssea, a criança ela consegue entortar o osso sem quebrar. Então, isso é que nem a gente pensar num galho de rosa. Se você deformar ele, você quebra às vezes uma cortical, mas você quebra uma parte da rosa, mas não quebra a outra, né? Então, ele vai ter a deformidade, no caso da maleabilidade óssea, mas eu não tenho uma fratura que pega as duas corticais. Então, ele entorta, mas ele não completa a fratura. Esse aqui eu acho que pulou. Esse aqui é mais para falar para biomecânica, aquilo que a gente já tinha conversado, né? Os ossos são mais porosos, o periósteo ele é espesso e dá estabilidade, o potencial de remodelação faz com que a gente aceite alguns desvios na criança que a gente não aceita no adulto, e a criança tem mais uma rápida consolidação. E daí as fraturas em galho verde que a gente estava conversando. Ó. Então aqui, ó, a gente tem uma fratura que ela está desviada no seu eixo, ela tem uma fratura que pega só uma cortical e não pega a outra. Tá? Essas são fraturas mais estáveis, você consegue reduzir e manter alinhamento. Tá? Assim, acho que não, esse tipo de fratura, para vocês, não causa muita dificuldade de avaliação no pronto-socorro, porque é uma fratura que tem algum desvio, uma criança já tem uma clínica de deformidade, ela já, no raio-x, a gente já consegue ver bem a fratura. Essa é outra fratura bem típica da criança, tá? A fratura em toros, claro que vocês não precisam saber esse nome, né? É uma fratura incompleta, na verdade ela nem quebra a cortical, ela faz só um colapso das trabéculas ósseas, intraóssea, né? Ela é muito comum no rádio,
e é uma queda sobre a mão. Aqui, na verdade, é mais para exemplificar. Na verdade, esse aqui é um trauma mais para cotovelo, mas o mecanismo do trauma é o mesmo. O que difere é a intensidade. Né? Aquela criança que só cai no chão, apoia a mãozinha e já começa com dor. Esse aqui, ó. Esse que eu quero mostrar para vocês. Tá vendo? É um leve abaulamento. Aqui no perfil que dá para ver melhor, ó. Ele só abaula a cortical. Aqui a gente tem uma perda das trabéculas ósseas. Parece que ela está meio confusa aqui. Eu tenho um outro slide que vai mostrar melhor. Ó. Ela só faz essa dobrinha. Ela não é uma fratura desviada, é uma fratura pouco dolorosa. Às vezes a criança não tem muita sintomatologia, mas faz o raio-x e a gente acha a fratura. Aqui, ó, é um osso normal. Eu não sei se vocês vão conseguir ver bem a diferença, mas as trabéculas, elas estão inteiras, ó. Aqui você vê, você tem um desarranjo nas trabéculas ósseas. Né? É como se ela quebrasse, que nem aquelas pedras pome, né? Você tem só quebra aquelas trabéculazinhas por dentro, ela não chega a completar a fratura. É uma fratura benigna, mas a gente tem que reconhecer que isso precisa de imobilização, o risco é de passar, uma criança cair de novo, fazer uma fratura desviada, porque já tem uma fratura prévia ali. Esse sim é um trauma das fraturas supracondilianas, né? Essa é uma fratura das mais graves da criança e a mais comum. Ela é uma fratura bem comum entre os 5 e 7 anos, é uma queda com trauma mais violento, com o braço estendido. A gente tem aqui o húmero e ampulheta, não sei se vocês lembram da anatomia, mas essa região metafisária aqui, ela é muito fininha. No adulto também acontece, mas na criança, pelo tipo de trauma, ela é muito mais frequente. Então, o que acontece? Faz uma hiperextensão, o elétron vai aqui e ele faz uma pressão nessa região metafisária mais leve e ele faz a fratura. Então, aqui, ó, aqui vocês têm uma fratura bem desviada, bem fácil de fazer, na verdade, o diagnóstico, né? Quando você tem uma imagem como essa, uma deformidade no cotovelo, esse sinal aqui que a gente chama de sinal de Kimson, que é um hematoma da fraturário, né? Agora, aqui é um pouco mais difícil, né? Você tem só um risquinho, e essa fratura dá uma sintomatologia tão grande quanto a desviada. Então, no cotovelo, a gente vai muito pela clínica. Se a criança tem um cotovelo inchado, bem inchado, alguma coisa tem que procurar. Mesmo que não tenha uma imagem no raio-x muito evidente, tem que procurar, tá? E essa é uma fratura grave, essa é uma fratura que faz muita síndrome compartimental, né? O compartimento do cotovelo, ele não é muito grande, faz um hematoma nessa região, desvia, então, isso faz uma síndrome compartimental. Essa parte aqui faz muita lesão vascular, lesão neurológica, né? Que na frente tem o mediano, tem o radial, menos comumente tem o ulnar, né? Que vai fazer as lesões. Então, essa é uma criança que tem que ser bem observada. Pulso periférico, mobilidade da mão, temperatura de mão, tá? Esse não é uma criança que pode esperar dia seguinte para uma outra hora. Essa criança tem que ser encaminhada para o ortopedista por causa das consequências. Tá? Esse aqui é um pouco mais raro. Aquelas coisas, né? É raro, mas acontece com frequência. É uma lesão bem típica da criança. Na verdade, a gente chama de deformidade plástica. Pelo movimento, pela pressão, ele vai fazendo microfraturas dentro da parte óssea e você vai encurvando o rádio e a ulna e você não tem uma fratura. Você faz o raio-x, é um osso normal, só está angulado, mas não tem uma fratura. Ele não tem um traço visível. Vocês consigam ver que diagnostique a fratura. Mas na comparação com o outro bracinho, se vê que tem uma deformidade, a criança está chorosa, né? E isso faz com que a gente faça o diagnóstico, porque isso é uma fratura que tem que reduzir. Apesar de não ter uma fratura em si, ela tem uma deformidade que ela passa do que seria o normal de remodelação.
como ela não tem uma deformidade muito grave, no sentido de uma fratura, a gente não forma aqui um hematoma fraturário. Então, a chance de remodelação dessa fratura é muito menor do que as fraturas que são desviadas. Então, esse é o tipo de fratura que também não pode passar. Uma coisa que vocês sempre podem fazer, claro que aqui tem a ortopedia, né, que vocês podem tirar dúvida, mandar para lá, mas se de repente vocês não têm um ortopedista que vocês possam encaminhar, o raio-x do lado contralateral sempre ajuda muito. Até a gente, como ortopedista, a gente faz muito isso, porque às vezes são deformidades bem sutis que a gente às vezes não consegue ver de primeira, né? Principalmente os núcleos de crescimento, desvio de núcleo de crescimento, que é uma outra coisa bem difícil de ver. Então, o raio-x contralateral, ele ajuda bastante. E ela é uma fratura de osso longo, né? O mais frequente é antebraço, mas ela pode acontecer na perna também. Bem difícil de acontecer. Eu, na verdade, eu nunca vi, mas só no antebraço. Essa é uma outra que eu queria que vocês pegam com frequência também, são as fraturas fisárias e epifisárias. Tá? E são as fraturas que passam pela fise de crescimento. Essa aqui é uma fise normal. Tá? A gente tem a epífise, a fise e a gente tem aqui a metáfise. As fraturas mais graves são as que menos a gente vê. São as fraturas do Salter 1 e o Salter 5, que não tem uma fratura óssea. A gente, na verdade, tem uma lesão da placa de crescimento só. Tá? Tipo essa daqui, ó. Esse aqui é uma Salter 1. Você não tem uma fratura, você tem um discreto alargamento da fise de crescimento, tá? E essas aqui são as fraturas que lesionam a placa de crescimento. Elas pegam a camada germinativa da placa de crescimento e é as que levam a uma deformidade angular, elas podem levar a um bloqueio do crescimento nessa fise. Então, é importante, muito importante ir pela clínica. Tá? A criança, ela não é muito que nem o adulto simula um pouco, né? A criança, apesar de estar ali chorosa, com medo, aquelas coisas, ela não simula dor. Então, se você apertar um braço de uma criança, ela acabou de cair, é óbvio que ela vai ter dor. Né? Uma coisa que eu depois vou até frisar para vocês, que eu indico muito. Pega a criança, tá chorando, não tem problema, segura o bracinho e faz uma pronossupinação, sabe? Pega a mãozinha, se engana o cérebro, né? Se você faz pronospinação, a nossa ideia até é que você está fazendo movimento na mão. A criança, ela dá um sustinho, assim, por mais que ela esteja chorando muito, ela faz um movimento que você vê que tem dor. Esse movimento é típico, esse movimento é fratura, tem que procurar, tem que pedir, no caso de vocês, precisa de uma avaliação do ortopedista, tá? E, então, assim, a 1 e a 5 são as mais graves. As outras é fácil de vocês verem, porque daí a gente vê mais pelo raio-x. Aqui já falando um pouquinho nas luxações, aí entra numa outra parte também da diferença entre o adulto e a criança. No adulto, o osso, por ser mineralizado, ele é muito mais forte. Ligamento, cápsula, tem menos colágeno. Né? À medida que a gente vai envelhecendo, né, a nossa quantidade de colágeno vai diminuindo. No adulto, o osso, por ser mineralizado, ele é muito mais forte. Ligamento, cápsula, tem menos colágeno. Né? À medida que a gente vai envelhecendo, né, a nossa quantidade de colágeno vai diminuindo, a mineralização ela é maior. Então, assim, os ligamentos do adulto, eles são mais frágeis. Na criança, é justamente ao contrário. Né? A criança, o osso é mais frágil, o ligamento tem mais colágeno, ele é mais forte. Então, lesão ligamentar na criança é muito difícil. Não que ela não ocorra, pode acontecer, mas ela é muito difícil. Né? É mais fácil você ter uma luxação, uma fratura, do que uma lesão ligamentar pura. Tá? E outra coisa que eu queria comentar com vocês também é que, assim, nós médicos não podemos falar que é só uma luxaçãozinha. Né? A luxação é a pior lesão articular que existe. A gente está acostumado com as famílias que chegam, não, foi só uma luxaçãozinha. A luxação é a perda completa da integridade da articulação, a perda de contato das duas superfícies articulares. Né? Então, é uma lesão extremamente grave. As mais comuns, eu coloquei só as mais comuns aqui, que é a patela. Na verdade, a patela é bem benéfica.
né? É a mais comum por causa da própria formação da tróclea, né? Algumas crianças já nascem com alteração da tróclea, então ela é bem comum, mas ela é redução quase espontânea. Esticou a perna, ela já reduz. As luxações do cotovelo, assim como as supracondilianas, elas são emergência, porque toda a parte vascular e neurológica está passando na parte anterior do cotovelo. As luxações anteriores, que é essa que eu venho para frente, são extremamente mais comuns que a luxação posterior. Então aqui já faz uma compressão vascular, aumenta muito o risco de fazer uma síndrome compartimental, uma lesão vascular, uma lesão neurológica. Então essa também é uma criança que não pode ficar esperando no pronto-socorro até ter um outro atendimento. Essa criança tem que ser regulada imediatamente. Tá? E assim, as outras luxações são muito mais raras em crianças, né? Tipo, a luxação do joelho mesmo, não só a luxação da patela. É uma luxação extremamente grave, né? Mas ela é muito mais vista no adulto, por conta dos ligamentos. No adulto, ligamentos cruzados, eles são mais frágeis. Na criança, o ligamento cruzado ele é muito forte, então dificilmente a gente acontece uma luxação de joelho. Mas se por acaso acontecer, é a luxação mais grave, né, por causa do risco de a gente fazer uma lesão de hipoplítea. Quase que toda luxação de joelho acompanha como lesão de hipoplítea, principalmente lesão de íntima, que é uma lesão que ela vai aparecendo depois, né? Você tem um pulso normal, é aquela criança que vai começando a perder pulso. Então, assim, as luxações de joelho, graças a Deus, elas são bem difíceis na criança, mas acontece. Aí eu vou pedir um adendo aqui para as imagens radiológicas, porque essa daqui eu acho que é a rotina de todos vocês, né? A pronação dolorosa, eu acho que vocês já devem ter visto várias vezes. É aquela criança que é puxada pelo braço. Não necessariamente uma agressão, né? Muito pelo contrário. O mais comum é a criança vai cair, a mãe segura. Esse tipo de brincadeira, às vezes aquelas brincadeiras de rodar, né? E às vezes é inevitável mesmo, né? A criança está caindo, a mãe puxa. Então, assim, é uma impotência funcional do membro superior pós uma atração no membro superior. A criança já chega em posição típica, né? Ela está com o bracinho estendido, meio fletidinho, o bracinho virado, ela não movimenta ativamente o braço, tá? Geralmente não tem história de queda, às vezes a mãe até relata que foi puxada pelo braço. Então, isso acontece mais ou menos até os 5 anos, de 1 a 4 anos é a mais comum. Porque o ligamento anular, que é o ligamento que mantém a estabilidade da radionar proximal, ele é bem frouxo até os 5 anos. Então, a criança faz, na verdade, não é uma luxação, ela subluxa. Né? O ligamento anular, ele meio que entra na articulação. E aí tem as manobras clássicas. Isso é uma coisa que, assim, todo pediatra tem que saber reduzir uma pronação dolorosa. Vocês sabem? Então, assim, ó, tem duas manobras mais clássicas, né? Ou você aumenta a pronação, mesmo quando assim esticado. Eu particularmente não gosto, eu acho que não funciona, não consigo reduzir muito bem nessa. Isso aqui é muito fácil vocês reduzirem, sabe? Eu podia segurar para mim. É muito fácil. A criança vai estar nessa posição, ó. Ela não vai mexer o braço. Aí você faz de conta que você vai examinar, você pega a cabeça do rádio. Tem aqui o epicôndilo lateral, logo embaixo do epicôndilo lateral, a cabeça do rádio. Você flexiona e supina. Vai fazer um cleque na hora, tá? Tá esticadinha, epicôndilo lateral, logo abaixo a cabeça do rádio, você supina e flexiona. Na hora a criança vai chorar um pouco, tá? Aí você manda a criança dar uma voltinha com a mãe, ela já vai voltar mexendo no braço normal, tá? Na história típica, reduziu, tá normal, não precisa fazer raio-x, não precisa dar remédio para dor, não precisa fazer nada. Só a orientação da mãe, né? Tentar evitar. Eu falei para vocês, às vezes é inevitável, mas se a mãe souber que não pode, né, aquelas brincadeiras de rodar, aquelas outras coisas, ela já não vai fazer. Porque a criança que faz uma vez,
é mais propensa a fazer a segunda. Se faz 2 vezes, vai fazer um monte de vezes. Tem mães até que já aprenderam até fazer. E isso desaparece no 5º ano. Quando tem a luxação recidivante, né, que é aquela criança que já fez várias vezes, ela pode acontecer até os 7 anos. Mas quando é uma lesão única, depois dos 5 anos não acontece. Então, assim, uma criança que nunca teve isso, apareceu com essa dor, vocês acham que é, mas tem mais de 5 anos, não é. Não é. Aí tem que procurar as fraturas, tá? E aquela criança que, né, foi dar uma voltinha com a mãe, voltou, ainda não mexe o braço, ainda não mexe o braço direitinho, aí sim precisa de uma imagem radiológica. Ou se for uma história de trauma, aí você primeiro faz o raio-x, depois vai fazer a manobra. Mas geralmente é muito típico, não tem um trauma, é a mãe que puxou pelo bracinho, e isso vocês resolvem tranquilamente, assim, é aquela coisa que você tira com a mão, sabe? Colocou no lugar, a criança já sai dando risada, não precisa de remédio, não precisa nada. Tá? Ó, aqui eu queria mostrar para vocês, ó. Tá? Você pega o bracinho, palpa a cabeça do rádio, supina e flat. Vai fazer um cliquezinho, ele é bem típico. Fez o cliquezinho, está reduzido. Aqui, falando um pouquinho de fraturas de membros inferiores. Não vou entrar muito em fraturas de membros inferiores, porque as fraturas de membros inferiores na criança, em geral, elas estão associadas com traumas mais de alta energia. Não é bem o nosso foco aqui no PA infantil. Né? Claro que vocês vão ver uma fratura de fêmur, às vezes, mas em geral, uma fratura de pelve, uma fratura de fêmur, ela está mais associada com trauma de alta energia. Então, esse acaba que não chega para a gente. Uma fratura que é bem típica da criança, e a criança que está às vezes começando a engatinhar, começando a andar, ela é uma fratura que tem até um nome próprio, a gente chama de toddler. Não sei se vocês conseguem ver, é só um risquinho preto. É uma fratura de bem baixa energia, geralmente não tem histórico de queda. A mãe fala que a criança estava andando e de repente ela começou a mancar e tem dor e não põe o pezinho no chão. E assim, quando tem um histórico assim, sempre precisa radiografar. Tá? Porque o trauma, a criança cai tanto, é tão banal o trauma, que às vezes a mãe nem fala que caiu. Né? Porque cai tanto, né, que não tem assim, um trauma específico, mas é típico. Dor súbita, claudicação, tem muito aspecto clínico, né, de fratura. Ele tem que pensar numa fratura dessas, que é uma fratura bem pequenininha, só um risquinho, mas ela sempre tem imagem radiológica, tá? Ele atrasa um pouquinho de virar. Essa é outra coisa que eu pego bastante lá na PA da UPA, essa diferenciação que eu queria falar com vocês sobre o Osgood Schlatter. O Osgood Schlatter é uma lesão benigna da criança. Tá? Aquela criança que geralmente é menino, que joga muito futebol, que brinca muito, que é muito ativo em esporte, ele geralmente aí você vê um aumento de volume, às vezes a mãe chega com um quadro de que caiu, que machucou, mas se vocês pegarem a história, vocês vão ver que isso é antigo, que é uma coisa mais crônica. Então, a gente tem o núcleo de crescimento da tuberosidade anterior da tíbia, ele vai fazendo microtraumas por causa do tendão patelar, e ele vai fazendo essas calcificações. Né? Então, vai fazendo essas calcificações e, assim, dá uma ideia realmente de fratura. Aí é na história clínica. Isso não vai ter um trauma agudo, tá? Você já vê que a mãe vai falar, a criança vai falar que tem uma dor crônica, que está aumentando, você aperta ali, tem dor.
E aí o que a gente tem que diferenciar é com as fraturas mesmo, sabe? Isso aqui é um arrancamento. O que acontece? Aí, a diferença que vocês veem, que aqui vocês veem que tem uma continuidade com a epífise, tá vendo? Ela forma tipo uma língua, ela tem contato. E essa é uma ossificação solta do tendão, tá? Nesse caso aqui, ó, além do espaço ser muito mais aumentado, a gente tem uma quebra da língua. Aqui, ó, não tem contato da extremidade anterior com a epífise. Chato, né? E você vai ter um histórico de trauma, esse é um trauma assim mais evidente, vocês vão ter uma história bem típica, a criança caiu no futebol, a clínica é muito mais importante do que uma clínica aqui. Tem até o histórico de que tinha dor antes, mas de agora que começou com a dor mais forte, né? Então, aí isso aqui é uma lesão traumática, isso aqui é uma lesão crônica, isso aqui é só medicação. Vamos deixar, né? Já que ele quer ficar aqui, vamos deixar. Uma outra coisa que eu queria conversar bastante, que vocês devem pegar. Nada. Não. As crônicas, o tratamento é anti-inflamatório e fisioterapia para alongar o tendão. Tá? Diminui um pouquinho o esporte, às vezes quando a criança é muito ativa. Né? Ela fica bem, geralmente com 16, 17 anos, fecha a fisios de crescimento. Agora, vocês são bem mais novos que eu. Mas o Ronaldo teve uma Copa, não sei se gosta de futebol, deve lembrar, né, que ele fez uma lesão de tendão patelar. E aquilo ali foi uma consequência de um osgotilado. Ele sempre teve, né, porque ele foi muito ativo no futebol, e por conta desse osgotilado, ele teve aquela fragilização no tendão patelar. Então, o dele realmente foi uma consequência, mas não que fosse o osgotilado. Né, foi uma consequência, mas não que fosse o osgotilado. Né, foi uma consequência. Tá? Não precisa de tratamento nenhum. Aquele outro não, aquele outro precisa de fixação. Você perde contato, aquilo é uma fratura. Tá? Outra coisa que vocês devem ver, eu não sei se com muita frequência, eu não pego muito, graças a Deus, né? Mas a síndrome da criança espancada. Tá? Aqui eu vou focar só nas alterações ósseas que tem uma criança que tem a síndrome da criança espancada. Aqui eu não vou conversar sobre crânio, sobre outras lesões, tá? Isso aqui é mais só sobre a parte óssea articular. Então a gente tem características bem assim, contundentes de que é um histórico de criança espancada. A gente tem principalmente fraturas em níveis diferentes de ossificação. Ó. Aqui, isso aqui já é calo ósseo, esse aqui é uma fratura aguda, esse aqui é uma fratura aguda. Tá? Tem uma outra imagem depois que eu vou mostrar para vocês que vai ficar mais evidente vocês verem essa diferença. As fraturas metafisárias na criança, elas são muito raras, tá? Porque a fise de crescimento ela é mais fraca. Isso é lesão por torção, por puxão. Então, as fraturas metafisárias de ossos longos tem que ficar de olho se tem outras lesões associadas. Fraturas em espiral de ossos longos, né? São fraturas que acontecem por torção. Elas podem acontecer, a criança caiu, torceu, claro, mas é uma coisa que você já tem que ficar de olho, você tem algum outro histórico junto. Geralmente as fraturas, elas não têm condizência com o trauma. Às vezes são fraturas graves e a criança só caiu no chão. Né? Então, fraturas muito graves, com uma história clínica pobre, é outra coisa que chama bastante atenção. Né? As fraturas de costelas também são bem frequentes. E uma coisa que tem que lembrar também é da osteogênese imperfeita, né? Que é uma alteração da formação dos ossos que fazem os ossos fraturas múltiplas. Mas geralmente na criança, já que já tem 1 ano para 2 anos, já é uma criança que já tem um diagnóstico.
já teve uma fratura, às vezes até no parto, ou já fez várias fraturas, geralmente já tem um diagnóstico. Então, assim, até prova o contrário, ainda é síndrome da criança espancada. Esse computador não gostou de mim. Ó, essa é uma lesão bem típica. Tá? Vocês têm uma fratura de fêmur aqui, ó, consolidada, já até com remodelação óssea. Aqui você já tem uma fratura em consolidação, tá? Ela ainda não está colada. Aqui já tem uma fratura que já tem mais tempo, então ela já está praticamente consolidada. E aqui é uma fratura aguda. Ela tinha uma fratura antiga, que é esse rebordo aqui do periósteo. Vou voltar que eu queria mostrar algumas outras coisas para vocês na tela. Ó, aqui, costela, ó, fratura consolidada, já com remodelação óssea, ó, calo ósseo bem exuberante. Aqui, uma fratura com menos calo ósseo. Aqui não está dando para ver direito, mas aqui é uma fratura aguda. Então, você tem fraturas em vários níveis de ossificação. Tá? Isso quer dizer que foram fraturas feitas em tempos diferentes. Uma já está bem colada, já está remodelando, a outra ainda já está colando, a outra acabou de acontecer. Isso, até que prove o contrário, é uma fratura da criança espancada. E só para mostrar para vocês, né, que às vezes vocês pegam um caso de uma fratura já consolidada, às vezes uma mãe vai para vocês, a fratura está torta, o doutor está certo, está errado. Não vou dizer todas, né, mas as fraturas de criança, por ser um periósteo muito ativo, a gente tem uma metáfise que já está em crescimento, ela é muito ativa, a gente tem muitos desvios que a gente consegue aceitar e que vai corrigir com o crescimento. Tá? Então, assim, nem toda fratura que vocês peguem colada, que vocês veem que tem uma deformidade, é um erro. Na verdade, muitas delas é porque a gente deixa para consolidação, para evitar uma cirurgia, alguma coisa. Claro que não é todo desvio que é aceitável, isso depende da magnitude do desvio, depende da idade da criança, da localização da fratura, mas tem muitas fraturas que a gente consegue aceitar desvios, isso até 1 ano e meio da fratura, ela corrige completamente. Então, assim, quanto mais nova a criança, mais desvio a gente aceita, tá? Esse é só para vocês verem, ó, a gente tem uma fratura de úmero proximal, ela estava alinhada, mas ela está deslocada. Ela tem um alinhamento, mas ela tem um deslocamento. Aqui já na consolidação, aqui a gente já tem a área de, aqui vai ter remodelação, ó. Aqui formou o osso, né? Os osteoblastos vêm aqui, eles vão formar osso aqui, e o osteoclasto vai vir aqui e vai absorver essa parte aqui. Fazendo um raio-x com 1 ano e meio, você não consegue dizer qual é o lado que teve a fratura. Tá? Isso é mais a título de vocês conhecerem, de saberem, né, que de repente tem alguma fratura, algum desvio, alguma coisa, e nem sempre a gente na criança coloca exatamente igual, principalmente em fêmur. O fêmur, ele faz um crescimento mais acelerado pelo aporte sanguíneo que faz depois de uma fratura. Então a gente tem muito sobrecrescimento. Então, dependendo da idade da criança, a gente até aceita um encurtamento, porque a gente vai ter um sobrecrescimento depois. Né? Isso é mais para vocês conhecerem. Então, assim, só como um resumo que eu queria que vocês tirassem, tentei ser bem assim, prática do dia a dia. A promoção dolorosa é algo que vocês conseguem resolver facinho no pronto-socorro, sabe? E é uma coisa que vocês têm segurança no sentido de que você corrigiu a luxação, a criança está ótima, não precisa de uma avaliação. As fraturas pequenas da criança, sempre lembrar da clínica, tá? Porque como vocês, né, vocês são pediatras, vocês sabem como é que é. Aquela criança chorosa, que chora o tempo todo,
Mas quando você aperta no local que tem a fratura, ou faz uma protubração, ou um movimento que mexe a fratura, a criança sempre dá um pulinho, ela dá uma alterada no choro. Né? Aí ali você vê que é uma criança que tem que procurar, alguma coisa ali tem. Tá? As lesões ligamentares na criança são extremamente raras, muito difícil a gente ter uma lesão ligamentar pura, ou a gente tem uma fratura, ou a gente vai ter uma luxação. A clínica é sempre soberana, né? Como eu falei para vocês, tem edema, tem dor, tem que procurar, tem alguma coisa. Agora, aquela criança caiu, machucou, raio-x normal, você aperta, dói ali, faz movimento articular, não tem nada, isso é só uma confusão. Aí não precisa da gente fazer uma avaliação. Lembrar que fratura supracondiliana e luxação é sempre uma emergência. Tá? O risco de complicação, de síndrome compartimental, de perda de membro, ela é realmente potencial. Tá? Aquela criança pequena que não tem histórico de queda, parou de andar, tem dificuldade de apoiar o membro, mesmo que não tenha uma clínica específica de uma queda, sempre pensar em fratura, sempre tem que radiografar, tá? E aí, como diagnóstico diferencial, sempre as infecções, né? Osteomielite, artrite séptica, porque a gente não tem um quadro. Só que as infecções osteoarticulares são infecções graves, né? Aquela criança está toxêmica, aquela criança que está em mal-estar, que está com febre, que está chorosa, né? As fraturas de tórica são as fraturas incompletas, às vezes a criança está ótima, está conversando, está brincando, ela só não quer pôr o pé no chão. Então, assim, mas o raio-x ele faz o diagnóstico, tá? E pensar sempre na síndrome da criança espancada, né? Isso faz parte do dia a dia de vocês. Às vezes não é tão simples como eu mostrei aqui, né? Não são fraturas tão típicas, mas aquela criança que compareceu mais do que 2 vezes com fratura no pronto-socorro é uma criança para investigar. Tá? E aí tem as associações com as fraturas de crânio, né, os traumas torácicos, outras coisas. Aqui eu foquei só mais na parte ortopédica. Bom, acho que era. Eu mandei de um menino que estava com dor, que depois que caiu do jiu-jitsu. Você lembra disso? Quando eu falei com você, não tem. Então eu já falei mais de 3 anos. Meu Deus! Chega uma criança para mim que deve chamar Fernando, Fernando Scherer. Não esqueço até hoje o nome dele. Esse nome não é estranho, não. Chegou de Kira, como sempre, o Piazinho é referência. Resolve um problema na situação no interior, vamos lá para o hospital da criança. Chegou essa criança, tinha 11 anos, lembro dele, um galeguinho, cabelo liso. Aí a mãe chegou, era técnica de radiologia lá em Tira. Falou assim: doutor, eu quero trazer esse menino que não para de ter dor nas pernas. Era a queixa dele. E dor torácica, dor no tórax e dor nas pernas. E aí, cara, eu como pediatra, eu olho a criança assim, dá pra perceber. Não se come bola na pediatria, porque a criança, ela te dá, quando a criança é grávida, ela te dá sinal. E aí ela chegou para mim e falou bem assim: o que foi que aconteceu, Fernando? Doutor, eu caí no jiu-jitsu. E de lá para cá eu não consigo, eu tô com dor no meu tórax e dor nas minhas pernas. E aí eu fui pedir uns exames dele e raio-x. E eu não tinha contato com a Thaís, mas alguém deu contato, você conversa com a Thaís para ver se tinha alguma fratura, algum sinal que esteja, porque já era 10 anos. Eu mandei para a Thaís falou bem assim: na quadro de fratura não tem. Ou você vê uma sepse, você falou assim, ou um quadro infeccioso, ou um quadro mais grave evitado. E essa criança, ela tinha uma leucemia. Uma leucemia, ela evoluiu muito rápido. Eu cheguei a internar essa paciente. Eu internei porque quando eu fui pedir um LDH, e aí tinha aumentadíssimo. E aí, a criança tinha uma leucemia, a criança teve uma evolução de 30 dias por a hora. Ela chegou a sair daqui, foi para a Unimed, chegou na Unimed, ele fez um derrame pleural paraneoplásico, foi chegar a colocar 2 drenos. Questão fulminante, assim, depois de uma queda. Então, quando começa com dor óssea, geralmente já está avançado. A gente teve um venezuelano, não sei se o Michael lembra, 13 anos também, foi após uma queda de bicicleta. A gente até pensou que a criança tinha sido espancada pelos pais, que era de venezuelano, e foi assim, sempre após um trauma, a criança apresenta um mal súbito, não sei se tem relação.
Pode ter Não, relação alguma coisa que está adormecida, principalmente na questão medular, e aflora depois de um trauma? então, o problema é que a leucemia, ela faz muita alteração óssea, né? Ela faz lesão óssea, né? Por causa da hiperproliferação, né, dos leucócitos, né, na medula vermelha. Então, geralmente, quando começa com dor óssea, é porque o negócio já está avançado. Então, essa criança já devia ter dor óssea. Aí ela caiu, ela teve mais dor porque E machucar em aí tem um cima. hemograma, tem aquela leucocitose igual a criança de 14 anos, tem uma leucocitose de 800 mil. Era, tipo assim, então acho que a criança ela não vem fazendo exame, não é rotina, às vezes o pai vai, a criança está de boa, e aí cai, machuca, E aí que e aí desenvolve. pega o hemograma e o hemograma sai com a leucocitose. Na verdade, porque eu já tinha uma lesão óssea e machucou em cima, na verdade. Ah, gente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, espero que eu tenha sido útil.